Começa agora pela Rádio Elohim, programa A2 Debate. Na mesa com os conselheiros. Apresentação do pastor Paulo Diniz. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Programa A2 Debate. Na mesa com os conselheiros. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, queridos ouvintes e amados, companheiros de nossas terça-feira, da nossa sexta-feira de manhã. Bom dia, Alexandre. Shalom, que Deus abençoe. Essa palavra shalom, ela veio muito forte no meu coração, ela é muito interessante, a sua aplicação é a mais profunda paz que vem de Deus, nas suas bondades, na sua bondade, ela é profunda, né? Quando a gente fala assim, a paz do Senhor, é interessante, mas shalom para o povo judeu é algo muito mais profundo, né? É interessante isso. E aí a gente, não querendo, mas Paulo fala, sede meus imitadores, que eu sou de Cristo, né? Então a gente vai caminhando assim. Estamos aqui mais uma vez, o tempo lá fora está, o céu está azulzinho, não tem uma nuvenzinha sequer, Alexandre, nenhumazinha. Não sei se na hora que você veio para a rádio ainda estava escuro, acho que não, né? Já estava claro. Não sei se você se pegou vendo o céu azulzinho sem uma nuvem. Agora pela manhã tive que tomar um café rápido lá com a esposa, ela ainda estava sonolenta, eu se deixa, eu vou lá ainda, né, fazer algumas coisas lá e tem que ficar de olho na hora para não perder. Aí ela assim, vou tomar um café com você. Eu já estava na hora já, por isso que eu cheguei aqui meio em cima, mas louvado seja o Senhor. A Gilmara, como sempre, já está aí, ó, ligadinha, está assistindo. Bom dia, Gilmara, Deus abençoe a sua vida. Aqui eu só estou vendo ela. Né? Aqui não, a preocupação não é o pessoal curtir, não, é que meu telefone só tá mostrando ela mesmo, é assim mesmo, né? Ah, tá. Mas é assim, nós vamos caminhando. Hoje nós temos um assunto aqui, não sei se a gente vai, se hoje é um assunto água com açúcar, ou se ele vai chamar a atenção, né? O cristão tem que sair em defesa do evangelho ou da verdade, ele tem que se mexer, ele tem que falar alguma coisa, ele precisa, ele deve, quando alguém fala, isso em defesa do evangelho, quando alguém fala alguma coisa a respeito do evangelho, que não está de acordo com o evangelho, aquele que está de acordo, que está ouvindo, ele tem que sair em defesa do evangelho, ele tem que falar alguma coisa. Por muito tempo, Alexandre, eu falava assim, é um pouco desnecessário o combate do pastor Silas Malafaia. Mas quando você começa a olhar um pouco mais, com mais detalhe, com mais carinho, ele não está errado não, ele está certo. Ele, é característica dele, né, de ser mais contundente. E aí ele às vezes entra em outras questões, mas é uma pessoa que tem capacidade, né, de conhecimento para isso e certamente autoridade da parte de Deus para falar do evangelho, isso aí é inegável. Muitos criticam, muitos falam muita coisa e os que falam muitas das vezes praticam a mesma coisa às escondidas. Muitos que falam não conhecem uma linha da Bíblia, da palavra, igual alguns querem conversar comigo, querem questionar algumas coisas a respeito da Bíblia, da igreja às vezes. A igreja tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo, mas é ateu. Então não tem que falar que a igreja tem que fazer nada, ele não acredita em Deus, por que quer ver a igreja fazer alguma coisa? Quem não lê Bíblia, quem não conhece Bíblia, não pode exigir nada. Aqui no texto a gente vê claramente, quem exige alguma coisa, quem conhece o Evangelho, mas exige falar a verdade.
Fala a verdade, ensina, instrui a verdade, porque a mentira, ela corrompe, ela destrói. A gente tem visto aí como que a gente está vivendo, né? Eu estou olhando, tentando olhar menos o Facebook, só dou uma olhadinha, vejo se tem alguma coisa interessante e saio. Celular, eu estou olhando assim muito rapidamente, alguém que se mandou uma mensagem para mim, porque é só má notícia. Só má notícia. Ontem eu estava, que aí me levou, né? Eu estava estudando a mensagem no Facebook. Minas Gerais está enterrando o caixão vazio. Minas, onde? É Minas, é? É Minas, eu acho que é Minas, sim. Se eu estou me enganando aqui, estou me enganando com o lugar. Dá uma procurada aí. E aí mostrou, eu nunca consegui ver um velório com 2 pessoas só carregando um caixão. Você já conseguiu ver? E não carrega não, irmão. E na ponta do dedo, segurando, isso ali para mostrar. E quando via, estava falando que tinha até tijolo dentro. Eu não sei até onde também isso, porque hoje a gente precisa avaliar muito bem as informações. As pessoas estão com o coração verdadeiramente enlameado, corrompido, aí mentiras o tempo todo. E aí é de tudo quanto é lado. Então a gente precisa avaliar as conversas. O que está falando na verdade? O que a pessoa está falando na sua totalidade? Não adianta você, querido ouvinte, pegar o programa A2, por exemplo. Vou aqui pegar por nós aqui, né, Alexandre? Que a gente é bom a gente usar a gente aqui por exemplo. E você assistir, ouvir ou assistir, sei lá como for, 5 minutos de uma palavra. Aí você pega uma palavra solta aqui, que para você é solta, mas ela tem um contexto, e aí você faz uma crítica pesada em cima disso, mas não ouviu o restante desde o começo, por que foi dito aquilo. É igual, eu vou falar de novo aqui, eu estou querendo fugir de política, rapaz. O presidente falou, e daí, eu sou Messias, mas não faço milagre. Essa palavra saiu depois do repórter ficar apertando ele, falando, mas e os mortos? Mas ele é assim, né, estourado, ele não tem muita medida, que também é como o rapaz, o homem lá que estava falando na frente dele lá, assim, eu prefiro um que fale desse jeito, um que roube. Então é melhor ser grosso do que ladrão, né? É Manaus, isso. Obrigado, Jaqueline. Jaqueline também, amada nossa, lá na nossa casa. Caminhamos junto, bastante tempo junto na Central, na Igreja Batista Central. Deus abençoe, Jaqueline, pela sua vida. Então, aí pega só, e daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ele pega isso aí e entra. Eu acho isso, além de covardia, uma falta de conhecimento. Não quer ter conhecimento. É igual as pessoas querem falar da palavra, mas não tem conhecimento. Vai ler, mesmo que seja ateu, vai ler, mas vai conhecer o texto, a verdade do texto. Qual é o contexto, o que ele está dizendo, aonde ele está querendo chegar, para quem que ele está falando, qual é o contexto da época. Aí depois você vem para a internet querer falar alguma coisa a respeito da palavra. Você precisa conhecer a palavra primeiro. Então eu estava estudando aqui a carta de Paulo a Tito, e você, peraí, a gente precisa rever algumas coisas, e o gostoso da Bíblia é que a gente vai, Alexandre, queridos ouvintes aí, você que já está comigo nessa manhã, a gente não vai parar de aprender não, até a morte. Eu vou chegar meu tempo lá que o Senhor vai me chamar e eu vou sem saber tudo. Graças a Deus, porque quando a gente acha que sabe tudo, a gente ontem ouviu isso na mensagem, né? Sair da escola de Jesus é a pior coisa que tem, porque aí você acha que já sabe tudo, aí vai achar até que sabe, consegue questionar algumas atitudes de Deus, alguns posicionamentos de Deus, e quando você questiona o posicionamento de uns apóstolos, dos apóstolos ou dos profetas, você questiona Deus, porque eles eram conduzidos por Deus, guiados pelo Senhor. Então, sair da escola de Jesus proporciona esse pensamento, né, de
de soberba, de conhecer demais. Então eu também, assim como a gente aprendeu ontem na mensagem, eu quero continuar na escola, até porque eu verdadeiramente não sei nada, sei um pouquinho só para mim. E tento trazer esse pouquinho aqui na rádio, esse pouquinho que eu aprendo, né? Então, é assim que funciona. Pastor André pode chegar. Então, é assim que a gente entende. E fala, meu querido, tudo na paz? Eu só quero tua presença. Aí você pode deixar aberto a paz, os cumprimentos, não tem problema sair não, isso aqui é ao vivo, né? Bom dia, pastor André, bom ver o irmão, amigo, né? A gente, é muito bom, esse tempo também está servindo para isso, né? Para a gente tá olhando as pessoas que a gente criou relacionamentos e tem criado, né, um relacionamento, um carinho, um amor em Cristo, uma cooperação. Isso traz uma alegria no nosso coração muito grande, né? A gente vai vendo as pessoas, caminhando com as pessoas e vendo o agir, o fluir de Deus, e traz alegria no nosso coração, né? Quanto tempo, né? Mais uma vez aqui andávamos juntos, agora estamos juntos verdadeiramente, quase que juntos, né? Isso é bom, isso é muito bom, é uma alegria no coração ter o irmão como amigo, como companheiro, como cooperador do Evangelho. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu amigo, irmão Pastor Paulo. Bom dia, Alexandre Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Elohim. Bom dia a todos. É bom nós podermos acordar pela manhã, pela graça e misericórdia do Senhor, e ter motivos para agradecer. Obviamente nós temos muitos motivos para agradecer, porque Deus continua sendo Deus. O mundo pode estar um caos, mas Deus continua sendo Deus. E só Ele tem o poder, através da sua palavra, de dizer ao caos, haja luz. Assim diz em Gênesis no capítulo 1. E quando Deus diz haja luz, então tudo começa a chegar para o seu lugar de uma maneira perfeita e maravilhosa. Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que traz vida ao caos, não só na nossa vida, mas onde a gente estiver, não é? Graças a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pelas misericórdias dEle. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém, glória a Deus. Ontem, durante a mensagem, o pastor compartilhando sobre Jesus, dentro do barquinho, com a cabeça em um travesseiro e a onda batendo, entrando água no barco. Ele levanta e fala ao vento, calma, e cala-te. Ele tem essa autoridade porque ele criou, né? Lá no início de tudo, ele cria a terra, a água, cria todas as coisas, tem que ter autoridade, né? Sobre tudo. Ele, certa vez, eu conversando com uma pessoa, e dentro do texto mesmo, foi eu trouxe para cá, acho que João, capítulo 20, ele aparece, ele diz, eles pescaram de manhã, não tinha pego nada, ele aparece, a aparição logo após o seu ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos ali, e ele falou assim, joga do outro lado. E assim, não tem nada escrito que ele sabia, ele jogou porque ali ele mandou peixe, ele jogou porque ali ele, fica muito claro para mim, isso me veio, porque quando Jesus está, por si só, toda a nossa provisão já vai estar, porque Ele está. Ele é por si só, a presença dEle já traz tudo que eu preciso. Por isso que a gente tem falado, né? Tem que ter Jesus, precisa de Jesus, porque Ele é a nossa necessidade, né? A presença dEle é a nossa necessidade. E hoje a gente, o tema de hoje eu não mandei para o irmão, porque hoje o tema é água com açúcar, né? Até estava falando com o Alexandre aqui, que me veio ao coração, eu lendo Tito,
E me veio essa pergunta: o cristão tem, eu anotei, eu tenho que ler porque uma cabeça grande desse jeito, mas não consegue gravar não. Tem que sair em defesa do Evangelho? Eu estava lendo Tito e hoje a gente parece que é uma sequência, né? As mensagens que temos ouvido de púlpito, quero acreditar que o irmão também, quando vem aqui, o amado pastor, quando vem aqui fazer o culto pela live, Deus tem colocado a mensagem numa sequência de entendimento. Parece que, né, Deus quer trazer uma sequência para não perder o fio do ensino. E essa pergunta vem, porque a gente já falou aqui, esse monte de falatório, o que a gente faz diante disso tudo? E diante disso tudo tem muita falácia a respeito da palavra. O pastor deve ter visto aí, deve estar vendo nas mídias sociais, pessoas até que não conhecem nada a respeito da Bíblia, querendo questionar a igreja, questionando pastores, e agora, o que a igreja vai fazer? Né? A igreja vai dar o dinheiro que ganha, que não sabe uma palavra, não conhece uma palavra, não sabe nem o que significa a palavra Jesus, e quer ficar questionando as coisas. Então a gente fica assim meio... E me veio essa pergunta, em Tito, né, capítulo 1, eu estava estudando a palavra, meditando na palavra, buscando mais. Aí ele vai falar no capítulo 1 aqui sobre o estabelecimento dos bispos, né, que seja irrepreensível. O 9 ele diz, e que seja firme na palavra fiel, ou seja, uma palavra que seja fiel. Porque tem muita gente falando coisa que não é fiel. Pega em todas as áreas. O presidente falou, quero evitar hoje falar de política, mas... E daí, eu sou Messias, mas não faço milagre, mas não viu toda a entrevista. Aí pega só essa fala e entra marretando. Ou seja, preguiçoso, não tenta ouvir toda a mensagem e às vezes ainda vai na conversa de outros. E aí vai postando isso aí, não sei o quê, mas não viu. Aí tem lá uma pessoa que é coerente. Você precisa ver a entrevista toda. O repórter lá deve ser da emissora que segundo ele não serve nem para ser reciclável, né? Reciclada, né? Não é nem lixo, porque lixo ainda recicla. Você tem que ver toda a questão. O repórter ficou ali. E aí, quando eu olhei para esse texto, e é isso que eu quero colocar na mesa aqui, e o pastor, por favor, me ajude nessa compreensão, ele vai dizer assim: seja firme na palavra fiel que foi ensinada, para que tenha poder tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os que contradizem, ou falar contra. Porque existem muitos insubordinados, meros faladores. A gente está vivendo isso, até no Evangelho. Tem gente falando bobagem à vontade, falando a respeito da palavra, e você fica, gente, que Bíblia que ele está lendo? Ou eu estou lendo uma Bíblia errada. Enganadores, principalmente os do grupo da circuncisão, seja, dentro da igreja, de pessoas que falam que conhecem o Evangelho, ditos pastores, ditos missionários, ditos tantas coisas, mas que falam uma coisa que a gente olha para o texto e não acha, não consegue achar. O ímpio, a gente ainda fala alguma coisinha, mas assim como o Tito também vai falar, né, no capítulo 3, verso 10, a gente vai falar sobre isso, mas aqui ele está falando para os homens ali, para a igreja, é preciso fazer com que silencie. Não sei como está na sua versão. Tem uma versão, Alexandre, que você é preciso fazer com que calem a boca. Né? Olha só, é preciso fazer com que silencie, pois estão pervertendo famílias inteiras, ensinando que não convém, só por amor ao ganho desonesto. E aí, quando se fala em ganho desonesto, o ímpio vai falar lá, tá vendo? A igreja agora ganha dinheiro. Não, querido. Às vezes quer ganhar notoriedade, quer ganhar fama, quer aparecer, quer ganhar aplauso, quer ganhar tantas coisas. Ele quer ganhar alguma coisa, quer aparecer, né? Não sei como tá aí na sua versão, tá? Cálice também? Não. Tá outra coisa?
Então, no meu celular aqui, aí, ó, saiu. Pode chegar, pastor. Pastor Israel, ele gosta de chegar no olho do furacão, que ele já chega, já... Mas já aqueceu, certamente já está aquecido. A chapa já está no jeito para botar ali a carninha. Pastor. Eu vou, enquanto o pastor... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, você que nos ouve. Vamos aquecendo, pastor Bino aí. Quero deixar o senhor, né, a par. Hoje a gente até falei com o Alexandre, estava falando com o pastor André. O tema é meio água com açúcar. Pelo menos eu acho. O cristão deve sair em defesa do evangelho, da verdade. A gente parece que, assim, a minha percepção é que Deus tem trazido aos homens de Deus uma sequência de mensagem, de palavra, para não perder, né, a sequência de ensino. E aqui também parece que a gente está sendo levado a esse ponto. A gente falou sobre falar muito, o que a gente faz com que tudo que estão falando. E hoje, a ideia, o que Deus trouxe ao meu coração, a gente está ouvindo muita bobagem, inclusive a respeito da palavra. Muitos ensinos que eu tento achar na Bíblia, e quero repetir aqui, não sou teólogo, sei muito pouco. O pouco que eu sei, acho que é pouco até para mim mesmo. Mas eu procuro e não encontro o que é dito pela internet, pelo Facebook, ditos pastores, ditos missionários, ditos tantas coisas em prol do reino, mas eu não consigo achar em texto bíblico, ou consigo achar a perversão. E aí, eu fazendo o meu estudo ontem em Tito, isso me chamou a atenção, porque é o que a gente parece estar vivendo. Quando Paulo escreve ao Tito aqui, e ele no verso 9 vai dizer aí, que seja firme na palavra fiel, que foi ensinada, para que tenha poder tanto para exortar a sã doutrina, como para convencer os que contradizem. Aí ele vai continuar, porque existem muitos insubmissos, meros faladores e enganadores, principalmente os do grupo da circuncisão. E aí o verso 11, né, me chamou mais atenção. É preciso fazer com que silenciem, em algumas versões que calem a boca, né? Não sei se é a versão do senhor. Pois estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não convém, só por amor ao ganho desonesto. Isso me chamou a atenção. Assim, e é uma realidade ou não é? Essa é a pergunta que veio ao meu coração e eu gostaria de colocar aqui para os irmãos, para os amados pastores, quando nos deparamos com certos comentários, quando o ímpio fala, às vezes a gente pensa direito se vai falar alguma coisa, porque é ímpio, não lê, não sabe o que significa a palavra Jesus, não sabe o que significa a palavra Cristo. Tito também, no verso 3, né, ele também tem esse conselho aqui, no capítulo 3, verso 10, evita o homem que provoca divisões, depois de admoestá-lo a primeira vez, evita discussões. Mas eu vejo claro aqui que se alguém fala ser representante do evangelho, fala algo contrário, que está levando famílias, ou seja, o povo de Deus, pessoas que querem nascer verdadeiramente de novo, estão ouvindo coisas que não está fazendo isso. O cristão tem que se levantar, o conhecedor da palavra fiel, que foi exortado na sã doutrina, e entende a palavra fiel, ele tem que se manifestar, ele tem que fazer isso, ou a gente ora, coloca na mão de Deus? Como é que fica isso, pastores? Eu vou falar como penso, né? O pastor André está aqui folheando a Bíblia dele ali, preparando a munição. Eu creio que tem dois aspectos distintos aí. Paulo está escrevendo uma carta a quem? A Tito. Para Tito, que foi deixado em Creta para ajustar o restante das coisas que precisavam ser ajustadas. Ele iria falar aos cretenses. Não é isso? A igreja estava estabelecida em Creta. Então, eu creio que o crente tem que se manifestar assim. Ele estava falando para a igreja. Ele dá nome aos bois, para os seus discípulos, para a igreja que estava lá. E ele não poupava, porque também quando ele está
escrevendo na carta aos Coríntios, ele dá nome. Ele dá nome aos bois. Paulo fala de Alexandre Latoeiro. Talvez aqueles que gostam de dizer assim, olha, está julgando, está falando o nome. Paulo deixou o nome de Alexandre Latoeiro nos anais da história. Está até hoje aqui, ó, até eu, que não conheci, graças a Deus, Alexandre Latoeiro, mas sei que ele existiu pelo próprio Paulo. Paulo deu nome a ele. E deu nome a ele para a igreja. Porque a carta que era escrita era lida para a igreja. A carta apostólica era para quê? É para o pastor? Não. Ela era lida na igreja. Para todos. Para todos. Os membros. E com o nome do cidadão. Paulo deixou o nome de quem? Himeneu e Fileto. Falou que entregou para Satanás. Ele deixou escrito para quem? Ele anunciou para a igreja que entregou Himeneu e Fileto para o demônio para ele aprender a não blasfemar. Para eles aprenderam a não blasfemar. Mas ficou registrado para a igreja, ele ensinando os seus, resistindo às posturas e palavras contrárias, ele deixou registrado. Se você zangar comigo, você está zangando com a Bíblia, não zanga comigo não. Eu dei essa palavra inicialmente aqui. Paulo dá nome ao cidadão no âmbito da igreja, preste atenção, no âmbito da igreja, na cercania da igreja, na jurisdição da igreja, aos irmãos da igreja, à membresia da igreja. Ele dá nome aos bois, ele se manifesta, ele fala, ele dá nome ao cidadão. Ele dá nome. Ele não disse assim, não, olha, não fala isso, que você está julgando. Tem gente aí? Tem gente. Não, ele dá nome ao cidadão. Dizem aí que a gente não pode falar nada, porque hoje nós estamos sob ameaça de falar alguma coisa, a pessoa vai até processar. Mas na verdade ele dá nome, por isso que eu estou falando, tem um lado. Agora quando ele diz assim, foge das discussões, o cara que está fora da jurisdição da igreja, não é, seu rebanho? Ele está falando lá, você... Ó. Agora para os seus, sob a sua responsabilidade, você fala e dá nome. Precisa saber. Precisa saber o que está sendo falado. Eu tenho que chegar para a minha igreja, para as pessoas que estão sob a minha responsabilidade, dizer que aquilo que Vitor Azevedo fala é heresia. Eles têm que saber, ué. Senão daqui a pouco estão ouvindo isso aí estão ouvindo e achando, reproduzindo e se conformando a essas coisas. Agora, para um cidadão ali que está discutindo questão tola, dissacida, coisa que não vai levar a lugar nenhum, você fica quieto, o servo de Deus não convém ficar discutindo, não. Entrar em discussão política, a troco de quê? Foge, sai fora. Pensa nas coisas que são de cima. Essas questões a gente ora, a gente busca Deus. Mas vai entrar em discussão? Ensina seu povo. Ensina aquele que quer verdadeiramente ouvir. A esse dá. Bem, assim eu penso. Não sei se... Pastor André. Jesus disse em Mateus, a gente vai lembrando de alguns textos, Mateus no capítulo 5, no verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós somos luz, impossível a luz ela não se manifestar e não clarear as coisas. Luz é para clarear, para mostrar a verdade.
nós como líderes e pastores, nós temos essa função principalmente com o nosso rebanho. Como é que nós não vamos orientá-los, como é que nós não vamos mostrar a verdade, como é que nós não vamos direcionar. E para direcionar você vai precisar mostrar a verdade e vai precisar mostrar o que é heresia. Isso aqui não é correto. Agora, quando você disse a respeito de... Muitas pessoas dizem muitas coisas, especialmente os que não estão na igreja, ou até mesmo alguns cristãos. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus disse que vós ser-me-eis minhas testemunhas. Eu quero ler o texto, é um texto conhecido, mas eu quero ler para cada ouvinte. Atos 1, 8. Mas recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser-me-eis testemunhas. Jesus não nos chamou para sermos evangélicos, para sermos bons cidadãos apenas. Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Testemunha é aquele que viu ou ouviu. Cristão genuíno é aquele que, pela fé, ele consegue ver o Senhor e ele ouve as suas palavras. E testemunha no original é mártir, aquele que está disposto a viver uma vida completamente voltada para o Senhor. Ele morreu para este mundo, ele está pronto para morrer para este mundo em prol da sua fé. Então, se nós não somos testemunha, qualquer coisa que falar não vai surtir efeito nenhum. Porque Jesus não nos chamou para sermos teólogos, para sermos apenas conhecedores, mas praticantes daquilo que Ele ensina. A própria vida, tem uma frase que diz, pregue se for preciso, use as palavras. Não é? O nosso posicionamento vale mais. É impossível não falar de política em meio que a gente está vivendo. Esse novo ministro que tomou posse agora, André Mendonça, se eu não me engano, é desconhecido para a maioria dos brasileiros, inclusive para mim. Mas quando nós agora estamos começando a conhecê-lo, você vê que o homem era um homem correto e posicionado naquilo que fazia. A biografia deste homem é impressionante. De cidadão, de servidor, de profissional, não é? de pai, de marido. Você mostra no discurso dele ele agradecendo a esposa, os filhos. Você vê, é um homem voltado para a família também. Enfim, você vê que há um lastro de honestidade, há um lastro de bom serviço. O trabalho já fala por si. Tiago diz, mostra a tua fé, mostra as tuas obras que eu mostrarei, não é? A minha fé pelas minhas obras. Então a nossa fé ela é vista pelo trabalho que nós fazemos em obediência ao Senhor. Não adianta você ser falastrão se você não é uma testemunha viva do Senhor. Se você não vive o que prega, se você não dá ouvidos ao que Jesus está ensinando. Agora, se você é a luz vai clarear as situações. As situações que são estranhas, esquisitas, a luz está ali para clarear. Ela vai mostrar a verdade. Fica claro isso, né? A gente, continuando aqui o verso 12, ele vai continuar fazendo isso, o pastor Israel colocou. Um de seus próprios profetas disse, os cretenses, deu o nome, sempre mentirosos, animais terríveis, comilhões e preguiçosos. Ele diz quem e quais são as suas características. Agora a pergunta, se é que eu quero apimentar um cadinho, mas se, como tem acontecido, há necessidade de confronto de quem é, ele aqui está dizendo para ir lá e confrontar eles, ou esse alerta é só para dentro? Eu creio, pastor Paulo, que nós, como líderes, acho que a gente parte da premissa que, primeiramente, quando nós estamos falando aí nesta relação, liderança, liderados,
responsabilidade de liderança. Nós temos que deixar uma coisa bem clara. O pastor, dentro dos 5 ministérios de Efésios 4:11, ele é dado à igreja pelo Senhor. Então, a posse do pastor não é da igreja, nem nunca foi. Isso confronta muito o modelo denominacional. Sim. Cuja associação tem posse do pastor. A relação primeira é com a responsabilidade denominacional. Ele não pode ser de Deus sem que primeiro ele não seja da denominação. Então, porque se ele falar qualquer coisa, faz-se uma comissão, denuncia a associação e a associação vem inquirir dele. Então, ele não é alguém 100% submisso a Deus. Ele tem que dar as suas satisfações do que ele fala para a denominação. Me desculpe aqui os denominacionais. Não é uma crítica, é uma constatação, é uma realidade. Nós vemos isso aí claramente. Entendeu? Mas a verdade nunca foi essa. A uns Deus deu à igreja, como apóstolos, como profetas, como mestres, como evangelistas e como quê? Pastores. São dádivas de Deus. Então, a posse nossa é do Senhor. Nós somos do Senhor, primeiramente. E porque somos do Senhor, nós somos guiados pelo Espírito. Isso é uma prerrogativa de filho, porque apesar de sermos pastores, eu vou colocar apesar, que para muitos, apesar de sermos pastores, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Então a gente não tem e não pode ter uma motivação selecionada por mim para me endereçar, vou explicar, ao problema, a atacar o problema. Porque eu vejo que alguns dizem assim, o meu ministério é de mestre, então eu sei, aí fica procurando intriga, procurando um debatedor. Eu quero dizer, o ministério de mestre não é que você calça uma luva do mestre e vai procurar ringue de boxe para você degladiar. A motivação é sua. Ah, chama fulano que ele é bom nisso. Tá por fora. Aí você está fazendo do reino de Deus um ringue de boxe. E outra coisa, é orgulho, é soberba. Você está lá só para dizer que sabe e para dizer que não tem ninguém que sabe igual a você. E se alguém já diz que sabe alguma coisa, já não sabe como convém, já está cheio de orgulho. Ciência incha, filho. Mas o amor para todas as coisas é proveitoso. Entendeu? Então, eu creio que como pastores, a nossa motivação não pode ficar aqui selecionando lugares de rixa para a gente chegar lá e começar a espalhar bolinho. Mostrar o conhecimento, o nível de santidade. Deus que nos livre dessas coisas. Deus que nos livre disso. Mas creio sim que como pessoas guiadas pelo Espírito, há de se chegar o momento que o Espírito Santo vai nos colocar em uma situação em que nós não devemos, assim, premeditar o que nós havemos de falar, mas Deus vai nos dar graça para falar. E Ele vai nos dar sabedoria, como o Senhor Jesus disse no seu discurso, né, no seu sermão profético. Ele disse, olha, naquele dia, vocês não premeditem aquilo que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vai dar sabedoria a vocês. Mas aí é uma condição excepcional. Eu não vou de encontro à encrenca. Eu sou guiado pelo Espírito. Eu sou guiado. Agora, estando, sendo levado ali àquela situação que eu terei que responder com mansidão, né? E temperança, a razão da fé, da minha fé. Se eu tiver que me postar em defesa do Evangelho, Deus vai me dar graça e poder e eu vou me postar. Como numa linguagem bem popular, eu não vou botar galho dentro, não. Eu estava falando para um rapaz essa semana, porque eu vejo até que tem caçador de demônio. Tem gente que tem predileção para o demônio, ele tem atração para o demônio, não pode saber que tem um endemoniado lá em pureza, que ele sai correndo daqui para pular em cima. Eu não tenho predileção para o demônio.
Não quero. Por quê? Porque tem muita gente que gosta de dar o quê? Ele se acha o Shazam, o Capitão Planeta, entendeu? O Homem de Ferro. Eu sou o Capitão América, meu ministério é Capitão América de Cristo. Então eu tenho que dar uma manifestação de super-herói Marvel. Não. Agora, na nossa caminhada, no guiar do Espírito, se eu tenho que passar em alguma gadara, filho, endemoniado gadareno, me dá licença. Aqui não é o seu lugar, pode sair. Vai sair, não me atrapalha não, sai da minha frente, em nome de Jesus, e arreda. Não tem parte com ele, não quero ter, entendeu? Não tem nenhuma simpatia por Satanás. É a mesma coisa, eu também não tenho nenhuma simpatia por descrente, por incrédulo, por gente que fica na internet falando mal de dízimo, falando mal de pastor, que todas as vezes que vai falar qualquer coisa de pastor, fala que pastor só pensa em dinheiro, de cantor gospel que está cheio de dinheiro. Tem gente que fica, tem tanto problema com dinheiro que a psicologia diz assim, meu filho vai se tratar, o problema com dinheiro está no seu olho. Porque eu vejo que tem tantos temas na Bíblia. O cara está 35 anos falando que pastor é ladrão, que cantor gospel é ladrão, e só pensa em dinheiro. Então ele devia considerar Deus. Eu falei, será que eu não tenho problema com dinheiro? E outra coisa, vai ser pastor. Cara, funda a igreja, nós somos a igreja sem dinheiro. Monta uma igreja. Monta uma igreja. Aqui ninguém contribui com nada. Aqui você vem. E você mantém tudo lá. Luz, água, faz tudo do jeito que você quiser. É mais fácil tacar pedra nos outros. Eu vejo tanta gente, rapaz, eu acho ótimo isso. Por isso que eu estou te falando, já estou até aproveitando aqui para dar uma lambadinha, porque Deus está mandando dar uma lambadinha. Monta. Para de dar pitaco. E faz melhor. Faz do seu jeito. Peita o trem. Quer falar do pastor Paulo? Faz melhor, rapaz. É muito fácil ficar na internet. Não concordo. Isso. Faz do jeito que você concorda. Pega e faz. Ah, porque eu não concordei com o que ele prega. Prega você. Por que você não prega do jeito que você acha que é certo? Não creu nem eu, né, papudo? Se finou-se. É isso que é verdade. Entendeu? Então, eu não vou ficar aqui procurando rixa. Mas diz por aí que eu não posso ver uma briga que eu estou enfiado no meio dela. Não, mas isso não é mentira, isso é mentira do diabo. Entendeu? Mas só que eu não vou me esquivar de falar de certas coisas. Mas é justamente isso. É isso, pastor Anderson. O pastor também pensa dessa forma, ou a gente confronta, vai. Se não concordar, não vou arrumar uma briga aqui agora. Porque já está no meio, não tem jeito, não tem pra onde correr. Nós não somos de procurar briga. Mas você também não vai apanhar, você vai se defender. Paulo, ele trabalhava em defesa da fé. Quando você vê os escritos do apóstolo Paulo, a igreja, era para guardar a igreja com seus ensinos, combater as heresias, combater os mentirosos, os religiosos. Então, as cartas de Paulo eram duras. Era de combate ao pecado, mas também de combate a pessoas que dentro da igreja estavam promovendo dissensões, heresias, enganos. Aí é impossível não ter um confronto. Mas ele não queria fazer isso, mas era necessário fazer. Então, nós não estamos aqui, como o pastor Israel estava falando, não vamos ficar discutindo com gente que não tem vida nenhuma com Deus, gente que se coloca na posição de juiz. Jesus, ele falava por parábolas, porque ele não queria ficar de conversa fiada com o fariseu, não. O fariseu só queria condená-lo, só queria criticá-lo. É o que o fariseu não pregava. Quando pregava, Jesus disse, vocês fazem um prosélito. 2 vezes. E faz desse sujeito 2 vezes filho do inferno. Quando vocês vão longe fazer uma pregação, vocês pioram a situação. Mas eles o tempo todo condenavam a pregação de Jesus. A gente só guarda aí o pensamento, a gente vê claramente o ministério de Jesus que ele andava. Ele não ia procurando os contrários, ele andava, mas quando era confrontado no meio do caminho, ele disse, vocês estão equivocados, é isso, é aquilo outro. Agora, pastor Paulo, eu vou inverter a ordem do programa aqui. Vamos lá. Me permite. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou fazer. Vou fazer uma pergunta agora. Faz difícil, faz meio difícil.
Jesus disse assim, Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim e pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Eu quero que o senhor me fale. Jesus atraía problema? Não, se eu pensar dessa forma, eu pego um texto fora do contexto. Jesus atraía problema? Por que tinha tanto fariseu atrás dele, perturbando ele? Fica, quando a gente vê a caminhada dele, se é que eu vou conseguir, né? Ele trazia a verdade, ele veio para trazer a verdade. E trazer, quando fala em trazer a espada aqui, penso eu, que quando se traz a verdade, é uma luta contra a mentira, trazer a luz à escuridão, isso gera confronto. Onde tem manifestação da verdade, você está dizendo, então, onde tem manifestação da verdade, vai haver um confronto. Vai haver um confronto. Vai haver um confronto. Vai haver guerra. Vai, porque indubitavelmente. E a mentira, ela vai querer ser superior, ela vai querer aparecer. Cristo não era o ungido de Deus? Exatamente. Aquele que recebeu a unção? Então eu quero perguntar uma coisa ao senhor. O Espírito Santo, ele é a paz? Ele traz alegria? Ele é a paz e traz alegria. Mas ele traz guerra também? Dentro do contexto, ele vai trazer. Porque para trazer a paz, vai precisar. Deixa eu perguntar outra coisa. Ontem eu estava pregando na igreja. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, levantam o aleijado na Porta Formosa. Alegria. O povo ficou lá extasiado, com ele entrando no templo, saltando e pulando. Depois disso, o que aconteceu? Vocês não falem mais nesse nome. Eles foram açoitados. Eles foram açoitados. Traz guerra. Então, quando eu falo lá na igreja, onde tem unção, tem o quê? Oposição. E aonde tem transformação, tem guerra. Essa é uma parte que as pessoas às vezes não querem. Não, eu quero uma vida cheia do Espírito, porque, olha, aquele irmão é cheio do Espírito. A vida dele é um mar sereno. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Esse é o ideal de todo crente. Mas Jesus disse assim, ó, eu não vim trazer isso não. Fala em qual momento do ministério de Jesus tudo era calmo. Em qual momento? Quando ele subia a sós para falar com o Pai. Desceu. O ministério de Jesus era o quê? Era milagre, mas por que fez milagre no sábado? Ele faz milagre pela ação de Beelzebul. Ele é um mentiroso. Quem sou eu? Elias, um profeta, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. O tempo todo. Quando ele tinha paz? Quando ele saía para ficar a sós com o Pai, para recarregar a bateria. É o único momento que ele me conseguia fala, achar o momento de descanso. Eu não estou aqui falando eu não estou aqui baixando um decreto da única verdade. Eu estou colocando, e os irmãos podem discordar, você que me ouve, você pode discordar. Qual era o momento que Jesus tinha paz? A não ser lá no barquinho quando estava dormindo, mesmo assim demorou muito. Precisou se manifestar. Precisou manifestar para cuidar dos seus, para falar, gente... Precisou impor a paz, né? Que o mar estava bravinho, ele cala aí. Isso é tão verdade, a gente estava falando de luz. Jesus, ele é a luz do mundo. Já viu quando a gente acende luz de noite? Estraga o olho da pessoa. Não, estraga. E você já viu a nossa lâmpada? Como é que fica cheio de inseto? Já viu como é que inseto é atraído pela luz? Vamos lá, qual é a teoria, pastor? Vamos lá. A luz do mundo, ele vai atrair as suas ovelhas, mas um monte de inseto enjoado vai querer vir para perturbar. Você já viu? Volta e meia tem que limpar a lâmpada de um monte de inseto. Viu? É bom. Lucas capítulo 13, pastor Rael, pastor Paulo. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus aos insetos, dizendo, sai
e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Agora, não só o inseto, mas até uma raposa. Raposa. Porque Jesus diz assim, respondeu, ide dizei àquela raposa, eis que eu expulso o demônio. Ó, começa a expulsar demônio, começa a trair problema. Verso 32. Eu efetuo curas. Olha o problema aí, ó. E hoje e amanhã e no terceiro dia eu sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Veja, Jesus, ele era bom, só fazia o bem, ele era o próprio Deus, mas de fato, ele trazia problema. Porque vão trazer para a nossa realidade hoje. Ser honesto hoje é um problema ou não é? É um problema. Não era para ser, né? Falar a verdade hoje. O senhor está 24 anos no ministério, pastor. É a espada. É trazer a espada. Tempo. Falar a verdade é trazer a espada. É, problema não é. Ajudar, muitas vezes, você quer ver, um filho de uma família completamente desestruturada. Você começar a pastorear, às vezes um jovem, às vezes dá problema com o pai e a mãe dele, lá ou não dá problema? Você começar a ensinar, às vezes, um menino ele ser honesto, a colocar as coisas. Muitas vezes o pai dele vai virar um bicho. Às vezes você ensinar a ter um namoro de santidade pelos padrões bíblicos. Vai arrumar problema na família. Veja, falar a verdade não só naquele tempo, mas hoje ainda é assim. Nós como pastores vivemos isso todos os dias também. Falar a verdade nos dias de hoje, viver a verdade, é problemar. Muitas vezes nos traz problemas, isso é verdade. Que vai ter de inseto apurrinhando, o que vai ter de gente falando, criticando, faz parte. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Todos nós, na nossa conversão, já tivemos experiência assim dentro do nosso próprio contexto familiar. De querer fazer algo correto e a família não compreender, porque não anda, não conhece ainda o que você está conhecendo. A gente tem que ter paciência. Por não compreende aquilo e você vai arrumar problema muitas vezes. Isso faz parte. Todo novo convertido já passou situações assim dentro da sua própria casa. Então, o texto é isso aí. É espada mesmo. Então a gente pode entender que me tornar cristão não é necessariamente, não é uma prerrogativa de ficar em águas tranquilas. A gente vê Paulo aqui, para tentar trazer esse entendimento, Paulo parecia estar no seu caminho ali, né? Perseguindo, aquela coisa toda, dentro do seu entendimento. Mas aí ele tem um encontro com Jesus e no capítulo 9, verso 16, vai dizer, pois eu lhe mostrarei, 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer pelo meu nome. Então, fica claro que quando eu entendo que estar como representante do Evangelho, essa suposta paz na terra, aqui no mundo, não é uma realidade. Eu não vou ver essa paz vai ser somente interior, a paz comigo e Deus. Mas eu vou ter confronto, vai ter guerra, vai ter... É interessante, como eu falei ontem, eu estava ministrando da igreja, que o pós-Pentecostes não quis dizer que agora todo o contexto estava pacificado. O pós-Pentecostes, ele estava dizendo que havia uma igreja fortalecida no seu interior, que não modificou o contexto externo, mas agora eles eram homens ousados, ministrando publicamente, manifestando a sua fé publicamente, correndo o risco de serem martirizados, como alguns foram, como o Senhor Jesus disse, lançarão mão de alguns de vós, como lançaram mão de Estevão, como a tradição diz que lançaram mão de André, como lançaram mão de Pedro, como Paulo também foi decapitado. Por defender a verdade. Por defender a verdade, mas eles tinham um diferencial, porque a paz veio morar dentro deles. A ousadia, o espírito de ousadia, lá, os 7 espíritos do Senhor lá de Isaías 11:1, agora estava dentro deles.
E o contexto estava ali, eles sabiam, eles reconheciam o contexto não mudou. Mas eles testemunhavam ousadamente. As igrejas eram estabelecidas. Como lá em Atos 9 disse, as igrejas tinham paz, eram edificadas e andavam na direção e na consolação do Espírito. Não é? Agora, o meio, aqui que veio a paz. A paz está aqui. Porque a paz não é a acomodação de todos os fatores segundo aquilo que eu espero, daquilo que eu anseio, não. A paz é uma pessoa, não tem nada a ver com circunstância, a paz é uma pessoa. Entendeu? Poder não tem nada a ver com coisa, com quanto de dinheiro você tem. Poder que a palavra de Deus fala é poder do Espírito, é ousadia, é a consciência de que você, filho, você está firmado na paternidade, que Deus é seu pai, Ele te acolheu como filho, te recebeu como filho, isso te dá ousadia. E de que isso é um direito inalienável, ninguém tira de você. Então você é ousado. Aí você manifesta isso, você leva isso adiante, mesmo sabendo que alguns vão te ouvir, alguns vão ouvir a palavra de Deus, alguns pela ação do Espírito vão receber a mensagem de Jesus, e outros vão te resistir, vão te criar problemas sim. Diga-se de passagem, me parece que a maioria vai entrar nessa contramão e trazer essa dificuldade. É isso aí. Então, para deixar claro aí para os nossos queridos ouvintes nessa manhã, a paz necessariamente ou primordialmente ela não vem de fora para dentro. Não vem não. É isso? É de dentro para fora. A fonte não é de dentro para fora de João 7? Não é isso? Então, não é nada de fora para dentro. Não adianta você esperar, como eu falei ontem, olha, esse não vai ser o primeiro temporal que nós vamos passar como nação, nem o último. Então aprenda a lição desse para estar preparado para o outro. Até porque o Evangelho é muito claro em relação a isso, né? É isso aí. Vai ser gradativo até a volta do nosso Senhor Jesus. Claro. Filipenses capítulo 4 diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento e ela guardará os nossos corações. Mas os nossos sentimentos em Cristo. Em Cristo Jesus. Então, as situações externas... Jesus disse, no mundo tereis aflições, Ele nunca nos escondeu isso. Nós vamos ter muitas aflições, circunstâncias terríveis. Eu gosto muito, não sei se foi do senhor que eu vi, é uma história da águia, que a águia faz quando tem uma tempestade. A águia, ela voa acima da tempestade, porque sempre acima da tempestade tem raios de sol. Ou seja, acima de qualquer tempestade nesse mundo tem o sol da justiça, que é Jesus, clareando, iluminando tudo. Então, se nós olharmos para as circunstâncias, vai ter temporal mesmo, mas nós sempre vamos ser levados pelo Espírito Santo a romper para nos encontrar com o nosso Senhor. Agora, vivemos num mundo de muitas tribulações, dificuldades, de problemas. A paz, de fato, é aqui dentro. Existe em Hebreus, estava me lembrando, Hebreus capítulo 11, a gente chama de a galeria dos heróis da fé. Chama esses homens, essas mulheres de heróis, galeria dos heróis da fé, homens que tinham fé. Vamos ler, talvez algum dos ouvintes nunca tenha lido isso, mas veja o que a fé genuína nos leva a viver. Hebreus 11, verso 32. Eis, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, então não tiveram guerra, praticaram a justiça no mundo injusto, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, então foram lançados em meio aos leões, apagaram a força do fogo, então foram lançados em fornalha de fogo, escaparam do fio da espada. Teve então, briga, né? Teve luta. Da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Teve guerra. As mulheres receberam pela fé, pela ressurreição, os seus mortos. Uns foram torturados. Esse evangelho agora é difícil de compreender. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento,
para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, pastor Israel, e açoites, e até cadeias e prisões. Isso é cristianismo? Jesus veio para isso? Esse é o cristianismo. Então, a suposta tranquilidade para o cristão nessa terra, eu acho que gera um conflito aí, não gera? Gera muito. Verso 37, eu vou finalizar aqui. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Então, ser cristão não é vantagem não, hein? Homens os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A gente pode utilizar, Andrinho, aqui uma ilustração bem interessante. Você esperou 11 anos para receber suas meninas, não é? 11 anos. 11 anos. Mariana e Elisa. Você e Carolzinha. As duas meninas estão lá. Você já, pela vivência que você tem com ela, quanto tempo você já convive com Mariana e Elisa? Fizeram 2 anos. Fizeram 2 aninhos. Você já consegue ver os defeitos de uma e outra, não já? Já sabe algumas coisas que você tem que tratar com elas e você tem que... Tá bom. Bem interessante isso. Você vê o defeito de sua filha. Você vai abandonar as duas por causa disso? Maneira alguma. Vai deixar elas passar fome? Não. Vai colocar no lixão? Não. Não. Então, você como pai, você já vê o defeito das suas filhas, mas você esperou 11 anos por elas. Não é isso? De maneira nenhuma você vai jogar elas fora. Quando elas se machucam, você faz o quê? Um dia eu vi ela prensar um dedo lá no portão lá. Quando ela prensou o dedo, você correndo para abrir o portão, a primeira coisa que você fez, você apanhou ela. Botou no colo ela gritando, você apanhou. Mas também quando você viu ela fazendo alguma coisa, você foi lá, deu uma palmada. É isso que nós, não é o trato, é a presença do Pai. O Pai vê o nosso defeito, conhece, sabe o que vai tratar, qual a medida vai usar, mas se a gente cai, ele vai lá, levanta. Ele apanha no colo. Depois, coloca no chão de novo. Caminha. É isso que nos outorga paz. É a presença dele. É ele em nós. É saber que ele está conosco. Não é? Ele sabe meu defeito. Ele sabe o que precisa tratar comigo. E o que ele vai usar para tratar comigo. Né? Então, a paz é uma pessoa. É a presença de uma pessoa comigo. Não é uma circunstância. Qual é a circunstância que tem nisso? Isso aí não tem nada a ver de circunstancial. Mas isso é o reflexo daquilo que Deus cria, daquilo que Deus estabelece. Hoje, as pessoas, pela distância, pela desconstrução que está havendo desse modelo divino de família, as pessoas hoje não entendem. Você não pode falar nada porque nós estamos vivendo, pessoas estão todas emperebadas. Elas não têm referencial. Elas não sabem o que é ter pai. Satanás tem destruído. Então, às vezes, o pastor está falando uma coisa, está ensinando uma coisa, está exortando. Antigamente, a gente, como filho, falava, é melhor tomar uma varada do que ouvir o que o pai falava, zangar, né? A gente preferia, às vezes, apanhar do que escutar, às vezes. A palavra. A palavra forte do Pai, não é? Mas hoje nós não temos, essa geração não está tendo isso. Aí a gente fica com problema. Já na Bíblia, no início, a coisa já estava complicada. Entendeu? Nós vemos o apóstolo Paulo tendo que defender sua autoridade apostólica. 2 Coríntios, se não me falha a memória, a partir do versículo 4, capítulo 3, capítulo 4, Paulo já estava ali começando a fazer defesa. Por quê? Porque as pessoas eram ressabiadas. Qual era o modelo de religião que elas conheciam? Aquele modelo farisaico. Que você não tinha importância de nada. Você era apenas um observador daquela regra. Guardou a regra, atendeu a prerrogativa. Mas agora você que se dane para lá, rapaz. Mas quando a coisa entra a nível pessoal, aí você começa a tratar pessoalmente a pessoa
é importante. Não é a regra que é importante. É a pessoa. É encarnar da verdade na pessoa. Entendeu? E aí é diferente. Aí a coisa passa a nível pessoal. E é justamente isso que vai enfatizar e vai reforçar dentro da pessoa essa capacidade de viver, de ser, de estar e capacidade até de ouvir. Gracinha estava colocando aqui, né? Paz, Eirene, não é? Lá de Atos. E eu quero dizer para você que essa Eirene está relacionada à questão da justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É Eirene. Quer dizer, mas aí é uma questão de justificação. Não é que eu seja bom, mas é a justiça de Jesus sobre mim. Isso apazigua. É a certeza que eu tenho que eu não devo nada a Deus, porque Cristo pagou a minha dívida. E agora eu estou coberto pela justiça dele. Não porque eu seja justo, mas o justo está em mim. Isso aquieta meu coração. Não é? Essa paz interior que vai nos impulsionar a botar a praticar, ou seja, a refutar essas questões e trazer o verdadeiro evangelho, proporcionar aos do aprisco um entendimento claro a respeito da palavra, para não ser conduzido de maneira errônea, né, a respeito do evangelho. Então, essa paz, então a percepção é de que o povo está entendendo errado o nível de paz que o cristão precisa ter, precisa conhecer. Eu ainda vou mais longe. Às vezes muitos de nós pastores não estamos entendendo isso. Porque nós estamos sem paz. Porque nós estamos querendo encontrar paz ministerial, paz nisso, quando tudo se apaziguar no nosso rebanho, quando tudo der certo no nosso ministério. Tu tá roubado, irmão. Irmão pastor, missionário, missionária, evangelista, bispo, apóstolo, vice-deus, seja lá o que você for. Entendeu? Não tem isso. Se lembra que eu falei lá no início? Nós precisamos saber que nós somos do Senhor, nós não somos do povo, primordialmente. Nós somos um presente para o povo. Entendeu? Então, se aquilo que você falar, o povo aplaudir, glória a Deus, não fica bobo não, porque quem deu a palavra foi o Senhor. Agora, se você falar e der um arrepio geral, arrepiou geral, continua falando. Porque a sua paz não está no povo, a sua paz é o Senhor. E aquilo que apazigua você é a justificação. O que apazigua você é a consciência de que a motivação que te leva a falar aquilo não é por intriga, não é por inveja, não é por porfia, não tem uma motivação escusa. Porque antes de falar ao povo, você falou com Deus que é a verdade. Entendeu? Porque a Bíblia diz assim, agora vemos por espelho e enigma. Quando você está com Deus, Deus é um grande espelho. Você chega lá e se vê. Aí, apura, depura, tira tudo que não é e fica só o que é. Se você primeiro falar com Deus, vai ficar só o que é. Aí você vai lá com a motivação assim, correta. Chegou lá, deu pau cantou na casa de Noca, bateram na sua cabeça, chegou em casa com galo, você vai chegar em casa assim, fui digno de sofrer aflição por amor a Cristo. Você vai dormir em paz, porque você fez o que tinha que fazer. Mas na verdade hoje nós estamos medindo a nossa eficiência, a nossa eficácia pela quantidade de aplauso, pela quantidade de pessoas, por isso, por aquilo. Se fosse assim, Paulo e Jesus Cristo seriam os piores líderes que passaram pela terra. Quando você lê a segunda carta de Timóteo, a gente vê Paulo falar, todo mundo me abandonou. Então, não sei se vai ser... ver se eu entendi certo. Então, parece que hoje o povo público está sendo o termômetro da fé de alguns? Ah, sim. Até porque, para você até chamar um pregador, ele manda uma carta para você para a expectativa de público. Dependendo de quanto for a expectativa, ele nem lá não vai. Pastor André, como é que resolve isso, pastor? Não adianta nós termos fã-clube, agradar os homens, não agradarmos a Deus. Você tem fã-clube? Mamãe, eu tenho mamãe e minha esposa. Não adianta nós
agradarmos o mundo, desagradarmos a Deus. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Jesus disse isso. Ontem a mensagem que o pastor colocou, né, lá em Atos 4, falou sobre isso, né? Ele falou assim, como é que eu vou desagradar a Deus e agradar vocês? É impossível. Eu tenho que falar aquilo que eu ouvi. Exatamente. É claro que na caminhada, alguns vão concordar, enfim, isso faz parte, isso também faz parte, não é? Alguns concordaram com Jesus, com Paulo, por isso seguiram suas verdades. Nós não somos sadomasoquistas, nós ficamos procurando dor, não, procurando... Eu preciso apanhar. Eu preciso tomar uma paulada hoje. Pelo evangelho eu preciso apanhar. Não. De maneira alguma. Não é por opção, não. Não, isso é uma consequência de viver a verdade. Exatamente. Né? O próprio Jesus, ele exempla tudo para nós, o nosso Senhor. Foi oferecido a ele no deserto, ali em Mateus capítulo 4, foi oferecido a ele um caminho mais fácil. Foi oferecido a Jesus um atalho. Satanás ofereceu a ele, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Em determinado momento, Jesus, depois de operar um milagre ali, se não me engano, a multiplicação dos pães, intentaram fazer de Jesus rei. A Bíblia diz que Jesus saiu de fininho, porque Jesus não veio queria holofotes, né? Não veio para ser rei da maneira dos homens. Ele veio para ser rei da maneira de Deus, segundo os preceitos de Deus. Então Jesus saiu, quiseram promover Jesus. É agora, ele que vai quebrar tudo agora, e ele vai ser o nosso Sassamutema. Foi longe, pastor. Salvador da pátria. O Salvador da pátria. Foi longe. Eu sou novo, aprendi isso com o pastor Rael. Eu não vi essa não, eu aprendi com ele. Eu não conheci isso. Você tá querendo arrumar alguém. Eu não cutuca não, hein? Não é da minha época não, mas eu já ouvi falar. Então, foi oferecido a ele saiu disso, porque Jesus veio para agradar a Deus. Eu faço como vi o meu pai fazer, eu falo como meu pai me ensinou. Então, eu creio que isso deve ser o nosso estilo de vida, é um modelo para nós. Nós vamos desagradar a muitos, isso faz parte. Vamos desagradar a muitos por amor a Jesus. Mas é óbvio também muitos vão nos ouvir e vão caminhar conosco para a glória de Deus. Porque a verdade vai atrair os que são da verdade. Ou os que querem a verdade, né? Eu quero conhecer a verdade. Porque quando nós olhamos, e peço que os pastores aí, né, observem junto comigo. Quando Paulo escreve as cartas às igrejas, normalmente ele traz esse entendimento. Só, tem gente aí que tá fora do caminho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque ele logo de cara pegou uma igreja... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, falei, rapaz, tô sabendo aí da família de Cloé que tem uma fofocada aí, tem uma balbúrdia formada aí na igreja que tá feio o negócio, Paulo. Tem filho aí, tá até dormindo com a mulher do seu pai, meu Jesus. Olha só. Imagine se falar isso na igreja hoje. Nossa, fecha. E aqui foi dito justamente na igreja, deixou escrito na igreja para poder ver qual é o nível, como é que estava o nível de destruição que precisava ser consertado. E Paulo ainda falou que era igreja. Ainda falou que era igreja, continuava sendo igreja. Tinha filho dormindo com a mulher do pai, e ele falou, mas é igreja. Não deixou... Eu sou tentado a falar outra coisa. Paulo era melhor do que eu. Ele tinha mais calma, né? Mas a gente percebe muito claramente que isso não é de hoje. Os falastrões, aqui como está em Tito, né? Ele falando aqui, né? Esses camaradas aqui, mentirosos, animais terríveis, comilões, isso não é uma versão da bestas ruins. Não é de hoje. Que a gente está ouvindo coisas que verdadeiramente não estão nos arautos, não está aqui, não constam aqui, mas se falam constantemente. O que eu compartilhei com algumas pessoas aquele fato do casamento lá de homoafetivo e que a esposa lá do pastor se despiu dos seus preconceitos. Literalmente. As pessoas que eu compartilhei ficam assim, ó. Você está assustado por quê? Eu também achava que já tinha visto de tudo. Então é isso que eu acho. Quando me vê essa pergunta, será que isso a gente, né, vai ter que... Caramba, o que é isso? Que loucura é essa? Isso não traz uma ira no culto de domingo, quando o senhor falou sobre a igreja, sobre o secreto. Quem consegue
ter uma percepção, viu que as palavras colocadas, como eu disse, né, são peculiares. Peculiar, né, o jeito peculiar de trazer. E a indignação, eu percebi a indignação de trazer em público aquilo que tem que ser secreto. E aí traz uma indignação, e aí isso está falando para a igreja. É o que está, né, Paulo? Ó, vocês precisam ser claros. Se tem alguém que não é que está assistindo, é porque quer ouvir. Agora, que traga o entendimento, que não se observe apenas as palavras, como tem acontecido aí também, se pega só uma frase e constrói ali quase que a história da pessoa através de uma frase. Ele é isso, é aquilo, aquilo outro, porque disse, mas vê o texto todo, toda a sua fala, para que veja onde encaixou aquela fala, porque podem pegar as palavras, né, vagabunda, pega só essa parte e não pega o texto todo. E foi pouco. Tinha mais coisa para sair. Aí tentou ser comedido, né? Mas interessante, pastor Paulo, eu não quero ser polêmico aqui já sendo. Ontem eu estava falando assim, o Senhor Jesus disse na oração de João 17, Pai, eu lhes dei a sua palavra. Ele estava falando para todo mundo? Não, ele estava falando para os seus. Então, no meu coração, eu tenho algo, não que não se possa fazer, e acho que se deve fazer mensagens evangelísticas, mas esse livro é para mim. Testamento, meu irmão, é dado para filho. A Bíblia é um testemunho. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas ele disse isso para filho. Disse para os seus, né? Ele disse para os seus. Então, pela ordem, pela coerência, o Pai fala para mim, a palavra dele encarna em mim, eu sou transformado, e a minha transformação resplandece no mundo em trevas, e outros, vendo a luz que há em mim, desejam a luz. Principalmente pela transformação, não pela falação. Para mim essa ordem é muito clara. É um princípio aí de... Entendeu? Por uma sequência lógica. Pedagogia, pedagogicamente falando. Dizer, então a gente às vezes quer pela via da falação. E não é. É pela via da transformação. Muito mais do ser transformado. Muito mais do que qualquer rixa, intriga. Até porque o Senhor Jesus disse assim, se você pegar as pérolas que eu te ensino e ficar espalhando, agora mesmo você vai ver gente pisar em cima delas, porque a Bíblia chama de porco. Elas vão pisar em cima e virão contra você e vão te esmagar. É isso que o Senhor Jesus disse. Você não vai só desperdiçar o que eu te falo, não. Eles vão pisar em cima, vos despedaçarão. Às vezes nós estamos sofrendo dores desnecessárias. É melhor deixar a luz resplandecer do que você ficar utilizando isso lá. Por isso que eu estou falando, tem que ter uma direção muito clara do Espírito Santo. Porque, pastor Israel, não, lá sai fora, amigo. Quantas vezes eu já disse isso? Eu gosto de falar certas situações. Um dia o irmão ligou para mim, pastor, vem aqui. Eu falei, o que houve? Vem aqui perto de casa aqui. Eu falei, o que houve? Tem uma mulher endemoniada aqui do lado de casa. Eu falei, o que eu tenho com isso? Deixa ela lá com o Satanás dela, rapaz. Uma vez eu fui na roça, o irmão falou assim, tá vendo aquela casa lá? Eu falei, tô. Tem uma mulher lá que chama demônio o dia inteiro. Eu falei, o problema é dela. Vai fazer o quê? Cada um chama aquilo que quer que fique perto. Mas o senhor podia ir lá? Eu falei, eu? Pedi o nariz lá não, irmão. Ela está chamando quem? O demônio. Então, ela não está chamando pastor, não está chamando Deus, não está chamando Jesus, não está chamando o Espírito Santo. Deixa ela chamar o que ela precisa.
Agora eu vou lá dentro da casa dela dizer assim, não, só não pode chamar Satanás. Pode, rapaz. Cada um invoca o que quer, rapaz. Eu vou lá interferir nisso? É a mesma coisa. Isso a gente vê todos os dias. Quer ver uma experiência que eu tenho? Uma vez eu estava indo para casa, era novo, estava indo de moto para casa, passei na rua Coronel João Sanches. Tinha um sujeito segurando o cabelo de uma dona, e ela estava assim, encurvada, e ele segurando o cabelo dela, e ele deu uns 4 socos nas costas dela. Eu parei a moto e disse, rapaz, não faz isso não. Você tá doido, rapaz? Eu zanguei com o cara. Ele falou assim, você quer que eu solte ela, não é? É isso que você quer. Você quer que eu solte ela, não é? Eu vou soltar ela. E você vai ver o que é. Rapaz, ele soltou o cabelo dela, ela voou para bater nele. Ela queria bater nele de tudo quanto é jeito. Ele agarrou no cabelo dela, puxou ela para baixo e falou assim, você viu por que eu tô batendo nela? Eu falei assim, ó, não está aqui quem falou, montou na moto e fui embora. Eu vou fazer o quê? Comprar briga desnecessária. Eu quero dizer já para o amigo que me ouve, eu tinha, acho que 17 anos, para você não entender que agora, porque você tinha que ligar, naquele tempo nem celular tinha, filho. Entendeu? Então aqui é do seu coração, e sua vontade de arrumar uma vertente tecnológica na sua cabeça. Não é isso? Pastor Rodrigo, aí de Jaguarimbé, estou falando aqui muito forte. Não, tá forte mesmo. Tá forte aqui, Pastor Rodrigo. Deus abençoe. Um abração. Não é? Mas nós estamos aí, nesse caminho aí. Eu já arrumei briga demais. Eu estou com uma palavra aqui, que o pastor André disse, que muitas vezes você está ensinando o discípulo. Eu já arrumei problema com família, que a família disse que eu queria destruir família. Por quê? Porque o pai queria dar uma bis para uma moça que era menor. Comprou a bis, e porque eu ensinei, enquanto a pessoa não tem habilitação, não pode andar, o pai queimou comigo, que achou que eu não podia, estava me intrometendo na família dele, porque ele queria que a filha dele transgredisse a lei, andasse na bis que ele queria dar. Ela falou assim, não vou andar, eu não tenho carteira. E eu quero dizer para você que esse casal de pais era crente. Ué? Ele está intrometendo nas questões familiares. Já vi disso tudo. O outro queria dar posse do filho para um tio, para poder assinar uma declaração, para ele poder frequentar o Campestre Clube. E dizia no documento que ele iria assinar, que ele veio perguntar se ele podia assinar, que o filho dependia financeiramente dele, dependia do tio para tudo isso. Aí eu falei, é verdade isso? Você vai atestar isso aqui? Seu filho come as custas do seu cunhado? Não. Você vai assinar isso aí? Você vai assinar uma mentira? Só para quê? Seu filho se molhar lá na piscina? Eu acho que você vai afundar, você vai se afogar em outras coisas, glória a Deus. Entendeu? E aí, muitas vezes, a família lá, eu creio que o irmão não, mas os demais que queriam fazer isso, devem ter louvado o meu nome. Né? Assim, bem-aventurado és tu, pastor Israel, que não deixou o meu cunhado assinar. Entendeu? O senhor é um homem de Deus. Não, ele deve ter falado uns troços mais que absurdo. Ontem eu até lembro, acho que compartilhei isso com o senhor, que hoje o pastor instruir os irmãos da igreja em assuntos, não pode. Está se intrometendo. Aí quando eu leio aqui Paulo escrevendo a Tito, ele vai falar o seguinte, tu, porém, fala o que é apropriado a sã doutrina. Ensina os homens idosos a serem moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Da mesma forma, ensina as mulheres idosas a serem sérias em seu modo de viver, não caluniadoras, nem dadas ao muito vinho, mas sejam mestras do bem, para exortarem as jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, puras, operosas, donas de casa, que cuidem do seu lar. Está ensinando, está se intrometendo na vida dela particular, que está cuidando da casa dela. E Paulo está dando orientação para ele fazer isso, orientando a ser assim, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos. Está se intrometendo lá, pastor. Não pode, não.
Como é que fica? A gente vai acabar entrando aqui em outros questionamentos. Mas é para deixar claro que há essa guerra constante. O senhor trouxe essa questão aqui e é claro para nós, quando a gente para pensar aqui, se fosse deixar aqui, a gente ia conversar aqui horas aqui sobre isso, sem repetir nada, porque o cristão, quando ele se manifesta, e manifesta a verdade que está nele, não é o que ele pensa, que às vezes a gente acha que, né, vou colocar aqui o que eu penso, não é o que eu penso, é o que o Senhor, né, colocou no meu coração. O que a palavra me mostra que é a verdade. É isso que... Eu quero perguntar uma coisa para o pastor. Eu estou aqui tomando o seu lugar hoje. o pastor Paulo, o senhor tem diploma de filho? Tem lá um quadro lá? O senhor deve ter o certificado de registro de batismo? Tem. Eu não sei onde está o meu, não, que eu batizei com minha avó, acho que em 1900 e alguma coisa. Não, de batismo... Na igreja católica? Não, de batismo mesmo. Tem lá. Você tem o certificado de batismo? Eu acho que eu tenho guardado. E de filho de Deus você tem? Certificado? Você tem não? Poxa vida, pastor. Então como é que o senhor sabe que o senhor é filho? A palavra me garante isso. Porque o Espírito Santo dá testemunho. Então, visivelmente, ninguém vê. Ninguém pode olhar algo para atestar. Então, isso é uma benção, mas isso também pode se tornar um problema. Porque dentro de um contexto evangélico cristão, teoricamente todo mundo é filho. É filho. Porque o autor aos Hebreus, e toda contextualização da Bíblia diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Eu quero dizer para você, correção do pai é sempre brigando? Correção para mim é o seguinte, seu celular está aqui, pastor Paulo. O pai chega aqui, ô Paulo, não é assim que coloca o celular não, coloca assim, ó. Porque correção, ela pode ter níveis de intensidade. Exortação, ela tem níveis de intensidade. Às vezes é uma exortação forte, eu falo, ô Paulo, espera um bocadinho aí, tira a mão um pouquinho para cá aqui. Porque se você ficar com a mão aqui, você vai atrapalhar alguma situaçãozinha aqui. E acabou. Tem ou não tem nível de intensidade? Tem. Disciplina é sempre vara? Não. Eu entendo como disciplina o seguinte, Paulo, eu quero que você levante de manhã, você faça sua cama, tá? Eu não queria que você deixasse sua roupa no chão, não. Guarda sua roupa ali. Como é que é o nome disso? Disciplina. Com nível de intensidade menor. Com nível de intensidade. Foi um constrangimento geral? Não. Falou no meio de todo mundo? Não, ele chegou assim. Ó, ontem eu vi a roupa ali no chão ali. Isso é exortação, é correção. É ensino. E é o quê? É o estabelecimento de quê? De uma disciplina da casa, uma disciplina para a vida. De regras, né? De regra. E quer dizer que o pai faz isso com o filho. Porque se não houver isso, se não tiver isso, não é filho. Se você não aguenta isso, desde da menor intensidade até a mais firme, você não é filho. E eu quero dizer que essa é uma das razões que naquele dia Jesus vai olhar para a pessoa e falar assim, não vos conheço. Porque o Senhor nunca pôde falar assim, ó, a mão aqui não. Para quê? Porque ele não te reconhece como filho dele. Agora, dentro desse planetário gospel evangélico, a gente percebe que nós, eu vou ser sincero, tem muita gente que se diz membro da minha igreja que não é filho de Deus, não.
Porque ele não suporta nem a menor intensidade de qualquer colocação. Quanto mais se eu falar firme com ele. E eu quero dizer isso dos mais velhos, e às vezes os mais velhos, porque assim, se o irmão tem 85 anos, sabido é que você não vai falar com ele, repreender asperamente, até tem uma recomendação bíblica, para você não repreender asperamente os mais velhos, mas eles precisam sim de correção. Enquanto seu coração está batendo, seu pulmão está trabalhando lá, você precisa de correção. Às vezes precisa de alguém chegar para uma irmã mais velha, minha irmã, por favor, a irmã está se intrometendo na vida dos outros. Irmã, a senhora é avó, não é mãe. A mãe falou para não dar dinheiro, só foi lá e deu dinheiro. Isso é necessidade, isso é insensatez. A senhora está servindo, se prestando a fazer um papel que Satanás que está conduzindo a senhora. Ah, mas não pode falar. Pode, porque se ela não puder ouvir isso, ela não é filha, ela vai para o inferno. Naquele dia, aquela vovozinha vai chegar diante de Deus e ela fala, não vos conheço. Mas nós temos por convenções, por ideias que não são ideias bíblicas, de achar que esse texto aqui é para os mais novos, para criança, para jovem que precisa de disciplina. Tem muito velho dentro da igreja precisando de disciplina. Indisciplinado, fofoqueiro, mandão, acha que manda na igreja, só faz o que quer, não precisa seguir regra porque é velho. O que o pastor fala não precisa, porque o pastor é novo. Ele não conhece da vida, não. Eu que conheço da vida. Passou infeliz a vida toda. Às vezes uma mulher é infeliz com o marido a vida toda. Vive falando mal do esposo dentro de casa e pensa que vai para o céu porque foi batizado em 1915. Tem um K de ano, hein, irmã? Cultivando a entrada no inferno, hein? Porque se já estáis sem disciplina, já não sois mais filhos. E eu quero perguntar aqui aos pastores, por acaso entrará no céu, no reino do filho do seu amor, no reino daquele que Jesus disse que quando o pai de família se levantar, Jesus vai colocar para dentro das moradas eternais alguém que não seja filho? Eu acho que fica claro que não, né? O senhor falou sobre todos são filhos, João capítulo 1, 12 vai dizer, mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Há uma prerrogativa que não tem como se passar por cima dela. Há um princípio que é inegociável para ser filho, né? E fazendo essa comparação, já estamos indo para o final, quando um irmão lá, a gente costuma falar ovelha, né? Ela não consegue ou ela não aceita ser conduzida pelo pastor, logo ela não tem um pastor. Ela não tem um pastor. E se ela não ouve o pastor, ela também não consegue ouvir Deus. Então, a gente fica entristecido com isso, porque a palavra também diz para exortar as senhoras como mães. É isso aí. Né? Mas tem que exortar. As jovens como filhas. Isso aí. Né? Como irmãs, mas tem que ser feito. Porque se não direcionar, não há amor. Não é afetividade, não há amor. Porque quem ama, cuida e disciplina. O Senhor ama os seus filhos, mas ele disciplina porque ama. Isso aí. Né? Acho que fica claro. Que bênção. Que bênção, irmão. Né, que o relógio de Alexandre anda muito rápido. Esse relógio, eu tenho que botar uma bateria mais fraca, ele anda muito depressa. Eu espero ter, nessa manhã, alcançado aí o objetivo de esclarecer você, queridos ouvintes, amados, porque isso veio muito forte ao meu coração e aqui a gente consegue colocar de forma muito clara aqui, né, com os pastores, pastor André, pastor Israel, de forma muito clara, quase que desenhada, para facilitar você, meu irmão, minha irmã, a viver uma vida verdadeiramente com o Senhor, com Deus. E hoje nós tivemos bastante participação aqui. E a gente, não sei se dá tempo, Alexandre, a gente tá, falta 20 para as 11. É com você. Dá tempo aí? Para a gente não deixar, né? Eu já coloquei estrategicamente aqui o copo na frente. Para não ver o roteiro. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor Israel e pastor André.
ouvintes e telespectadores, perdão a voz aí que a gente ainda não ligou o motor hoje ainda, né? Mas algumas pessoas participaram aqui, a gente quer agradecer. A Gilmara Moté foi a primeira a dar o seu bom dia hoje aqui, como o senhor relatou logo no início do programa. O pastor Geraldo Marcelino, ele é pastor de uma das igrejas metodista wesleyana, é em São Paulo, mas está acompanhando aí, participando, interagindo muito aí com a gente. Pastor Geraldo Marcelino, Deus abençoe em nome de Jesus. Nilma Cordeiro, seja bem-vinda, muito obrigado pelo carinho. A Jaqueline Souza participou aí durante o programa e deixou lá: embora Tito diga, evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. O Senhor também diz que temos que estar aptos a responder qual o motivo da nossa esperança. Então, ao meu ver, sim, temos que falar e defender, sim, até para esclarecer. Agora, discutir, não, porque é jogar pérola aos porcos. E alguns só querem discutir, né, sobre aquela questão lá, e é sobre o tema do debate hoje. Ela deixou também 1 Pedro aqui, Jaqueline Souza, 1 Pedro 3,15. Obrigado, Jaqueline Souza. Aparecida Silva também, obrigado pela participação. Quero também aqui agradecer o João Batista, que deseja paz para os pastores. O pastor Geraldo Marcelino, lá em São Paulo, está dizendo: este programa é uma bênção, vasos abençoados, palavra edificante. O pastor Rodrigo, de Jaguarimbé, bom dia, só vaso aí, hein? Muito forte o debate. Palavra forte, pastor Israel. O missionário Kurt Coates, lá em Pureza, deseja a paz do Senhor para todos. Quem mais aqui? Maria das Graças Espinosa, Gracinha Espinosa, desejando a paz. Rosemary Teles, também desejando aí o seu bom dia para os pastores. Ex-ovelha lá de Charre Paraíso também. E esse Teles aqui é com L só, né? Teles com 2 L's aí é da nossa família pastoral, né? Isso. Rose Soares, bom dia. Aí. O Daniel Oliveira, ovelha do pastor André, bom dia. Na paz de Cristo aos meus pastores, ao irmão Alexandre, Deus abençoe. Fernanda Canela da Silva deseja a paz do Senhor. Maria das Graças Espinosa diz: paz, Eirene, paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, glória a Deus. Ela deixou aqui também, a Maria das Graças Espinosa, perdão. Assim como Pedro, estaríamos negando a Jesus se quiséssemos viver uma vida de paz nesse mundo. Hoje negamos a Jesus com nossas murmurações, reclamações e indiferença ao sofrimento de Jesus. Jesus não sofreu por nós em vão, diz ela aqui. Mais uma do pastor Geraldo Marcelino: Deus abençoe esta mensagem sábia, glória a Deus. É muito forte, Jeová, glória a Deus. Mateus 6,11. Aqui Maria das Graças Espinosa diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Andréa Santos, lá em Jaguarimbé, também desejando aí a paz do Senhor. Testamento é dado a filho, palavra do pai é para aquele que é filho ou filha. Maria das Graças Espinosa aí vibrando com a palavra. Ela também diz que enquanto fôlego tivermos, precisamos de cura. Sobre o que o pastor Israel falando aí, sobre enquanto o coração está batendo, precisa de correção, né? Mais postagens aqui do pastor Geraldo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Geraldo, aqui eu sou eu sou servo, ainda não sou pastor. E se essa for a vontade de Deus para minha vida, né? Mas eu agradeço aí, que Deus abençoe a sua vida e sua família em nome de Jesus. E Ele deixa aqui abraços. E mais uma dezena de pessoas, pastor Paulo e pastores, que curtiram também aí a transmissão de hoje do programa 2, Debate na Mesa com os Conselheiros. Amém, glória a Deus. Obrigado a todos vocês que estão aí participando. A intenção é trazer aqui de forma clara, né, ensinos, né, direcionamentos, para que a gente não perca o caminho, para que a gente não perca a direção e continue. Fala, tem mais? É, Gracinha, porque as duas páginas que a gente acompanha aqui, a transmissão e também a reprodução, na reprodução que está aqui, a Maria das Graças Espinosa diz: já dizia tia Zeli na EBD, precisamos aprender todos os dias, nós não estamos prontas. Palavras da matriarca. Benção, né? Isso na EBD, tá vendo? Na EBD. Então, ensino. Aí você
Não gosta de ir na EBD, não aparece na EBD, porque fala que não, vou no culto à noite. E aí vai perdendo o ensino. E a simplicidade e a humildade. Não, eu sou a mãe do pastor, eu não vou dar aula aqui na escola bíblica. Olha só. Já pensou se fosse assim? Eu quero uma cadeira do lado. Isso. Eu sou a mãe do pastor. Que benção, né? Uma vez eu aprendi, porque quando eu me converti, eu fui cair dentro do terreno dos Teles para Lagar. Eu morei lá na chácara durante um bom tempo. E eu prestava atenção. Eles não chamavam. E não chamam o pastor de Israel, no máximo aí meu filho, mas o vovô Israel, diz ali o pastor. O pastor, eles dão obediência ao filho, mesmo sendo pais biológicos, mas como espiritualmente, eles reconhecem como o filho, como pastor deles. Isso é até assunto para outro momento, porque o que a gente está vendo aí, o que acontece é que das pessoas da igreja, membros da igreja, que não tem esse reconhecimento, e aí depois vai lamentar lá na frente, achando que isso é dado, né, para domínio, não é para domínio. O pastor Israel tem falado isso várias vezes, isso não é para domínio, isso é para te ajudar, para te direcionar, né? Então tem gente que acha que é para domínio, aí quebra a cara e depois vem, o senhor falou, pois é. Fazer o quê, né? Não ouviu, se finou-se. Não creu nele, se finou-se. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Pastor André, finalizações. Graças a Deus por mais um programa. Deus tem sido bom. Querido ouvinte, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Um abraço aí para as ovelhas Angelim. Irmão Daniel, que está sempre lá, Douglas Girão, Tati, que estão lá sempre assistindo também. Deus abençoe vocês. Pediu, já mandou uma mensagem aqui pedindo alô. Deus abençoe todos os irmãos ali do Angelim, pastor Israel, pastor Paulo, Alexandre, que a graça seja sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Pastor Israel. Deus abençoe, sempre uma alegria. Estamos muito alegres de participar dessa bênção, desse lugar que Deus separou para nós podermos estar aqui falando das coisas do Senhor, conversando com vocês. E o nosso desejo é que vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia para vocês, que Deus guarde a casa de vocês, a família de vocês, que vocês sejam guardados em paz no Senhor. Deus abençoe. Amém. Pastor André, ora por nós, né? Agradecendo ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa. Pai Santo, obrigado. Muito obrigado porque nós podemos invocá-lo e poder chamá-lo de Pai. Oh Deus. Porque é isso que o teu Santo Espírito gerou e testifica no nosso coração, que somos teus filhos. Jesus, obrigado. Nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, muito Deus. Obrigado. Nós queremos te entronizar. Eu quero, ó Deus, junto com os meus irmãos, orar por cada ouvinte. Sim, Deus. Para que a palavra da verdade possa surtir, ó Deus, o efeito que o Senhor espera. Em nome de Jesus. Que como o profeta Isaías profetizou, a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Que assim seja. Amém. Assim seja, Senhor. Assim nós abençoamos a nossa cidade, abençoamos a nossa nação, com a paz do Senhor Jesus, Aleluia. que excede todo o entendimento. Glórias nós te damos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um bom dia a todos. Alexandre, bom dia. Deus abençoe você e sua casa. Pastor André, pastor Israel, Deus abençoe. Queridos amados ouvintes, bom dia. Shalom. A Rádio Elohim apresentou Programa A2, Construindo uma Aliança Eterna, com o pastor Paulo Diniz.